Na inauguração do restaurante sofisticado da minha esposa, ela me chamou publicamente de marido em período de experiência na frente de todos. Em seguida, entregou-me os papéis do divórcio. Retirei imediatamente o meu investimento de os 4,3 milhões anuais. Após 67 chamadas perdidas, alguém bateu à minha porta. Durante 18 meses, eu paguei as contas do sonho dela. Depósitos de equipamentos, contratos de aluguel, taxas de licenciamento, contratos com fornecedores. 4,3 milhões de dólares dos meus fundos pessoais transformaram a fantasia dela em realidade. Esta noite deveria ser uma celebração. A sala estava cheia de investidores que ela havia conquistado, a equipa de chefes que ela havia contratado e os seus pais sorridentes na primeira fila. Eu estava de pé, de fato, ao fundo, orgulhoso do que tínhamos construído juntos, ou do que eu pensava que tínhamos construído juntos. Ela pegou no microfone e agradeceu ao arquiteto, ao empreiteiro e à sua equipa. Então, ela virou-se para mim com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Frio, ensaiado e, claro, preciso de agradecer ao meu marido do período experimental. A sala ficou em silêncio. Senti todos os olhos voltados para mim. Sabe como se pratica num modelo mais antigo antes de fazer um upgrade? Ela riu. Algumas pessoas riram nervosamente, confusas. Bem, ele serviu ao seu propósito. Ele trouxe-me até aqui. Mas toda mulher de sucesso sabe quando é hora de encontrar um parceiro de verdade. Não apenas um substituto. Ela tirou um envelope do casaco e caminhou até mim, na frente de todos. Os papéis do divórcio já estavam assinados por ela. Obrigada pelo investimento, disse ela. Ela deu um tapinha no meu ombro como uma colega de trabalho. Depois voltou ao microfone e começou a falar sobre a sua visão para o restaurante, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali parado, segurando o envelope. O pai dela não olhava para mim. A mãe dela cobriu a boca com a mão. Ryan, o meu melhor amigo, parecia furioso. Peguei no meu telemóvel e enviei uma mensagem ao meu advogado. Preciso de si agora, emergência. Depois, ao meu contabilista. Congele todos os fundos. Caminhei até a frente e tirei o microfone da mão dela. Ela pareceu surpreendida. Anúncio rápido, eu disse para a sala. Como o único investidor privado neste restaurante, estou a retirar imediatamente todos os meus fundos. A partir desta noite, boa sorte. Devolvi-lhes o microfone e saí. Atrás de mim, ouvi a sua voz trêmula a tentar rir. Ele está a brincar. Ele não faria isso, mas eu já estava no parque de estacionamento a ligar para o meu advogado. Com que rapidez se pode retirar 4,3 milhões de dólares de um projeto empresarial? Se for o único investidor e o projeto ainda não tiver começado a funcionar há 48 horas, talvez menos, faça-o. Dirigi para casa, não para a nossa casa, mas para a que eu possuía antes do nosso casamento. A casa só em meu nome, onde eu tinha ficado mais vezes recentemente, porque ela estava muito ocupada com os preparativos do restaurante. Antes mesmo de entrar na garagem, o meu telefone começou a tocar. O número dela. Rejeitei a chamada. Tocou novamente e rejeitei mais uma vez. Quando entrei, tinha 12 chamadas perdidas. Servi-me de um copo de uísque e sentei-me na sala de estar, sentindo que podia respirar pela primeira vez em 18 meses. O meu telemóvel vibrou. Ryan enviou uma mensagem. Foi a coisa mais espetacular que já vi. Estás bem? Estou a melhorar, Ryan. Ótimo. Ela está a enlouquecer. Os pais dela estão aterrorizados. Metade das pessoas no evento estão a perguntar o que aconteceu. Eles vão descobrir. Chegou outra mensagem. O meu advogado vai se encontrar comigo amanhã de manhã. Traga todos os documentos de investimento. Eu já os tinha organizado. Eu sabia que algo estava errado há meses. A maneira como ela se afastou, as noites em que ficava até tarde sem ter nada a ver com os preparativos do restaurante, a chamada que ela atendeu no outro quarto. Eu só não sabia que ela iria me humilhar na frente de 100 pessoas. Ela cometeu um grande erro. De manhã, o meu telemóvel mostrava 67 chamadas perdidas, todas dela. Não ouvi nenhuma mensagem de voz. Por volta das 8 horas, alguém bateu à porta. Olhei pelo óculo. Era o pai dela. Isto ia ser interessante. Abri a porta. Ele estava ali com o mesmo fato da noite anterior, parecendo que não tinha dormido. Precisamos de conversar. Não, não precisamos. Comecei a fechar a porta. Ele levantou a mão. Por favor, só 5 minutos. Saí, fechando a porta atrás de mim. Não ia deixá-lo entrar. Está a destruir o sonho dela, disse ele.
Tudo porque os seus sentimentos foram feridos. Porque fui humilhado na frente de 100 pessoas. Porque fui chamado de estagiário. Porque os papéis do divórcio me foram entregues como se fossem uma multa de estacionamento. Ela cometeu um erro. Ela estava estressada. Para. Levantei a mão. Investi 4,3 milhões de dólares naquele restaurante. O meu dinheiro, não as nossas poupanças conjuntas. O meu. Ela agradeceu-me anunciando o nosso divórcio e fazendo-me parecer um idiota. Por isso sim, vou recuperar o meu dinheiro. Os fornecedores de equipamento estão a exigir o pagamento. A empresa de leasing está a ameaçar com uma ação judicial. Os sócios-chefes de cozinha estão a desistir. Vais arruiná-la. Ela arruinou-se a si própria. Tu deste mais um passo. Reorganizamos a nossa casa para ajudar a cobrir os custos iniciais. Acreditamos nela. Vais magoar-nos a todos por causa de uma noite má. Isso fez-me parar. Olhei para o meu sogro e percebi imediatamente que ele era apenas um dano colateral. Lamento pela tua casa, disse eu com sinceridade. Mas isso é entre ti e a tua filha. Ela fez uma escolha ontem à noite. As escolhas têm consequências. Vais mesmo fazer isto? Já está feito. O meu advogado vai apresentar os documentos esta manhã. Cada centavo estará de volta na minha conta em 48 horas. Ele ficou sem palavras. Ela disse, estavas a blefar. Eu nunca blefo. Ele saiu sem dizer mais nada. Ao meio-dia, os e-mails começaram a chegar. Fornecedores de equipamentos exigindo pagamento. O proprietário do espaço do restaurante perguntando sobre o próximo pagamento do aluguer. Os chefes parceiros a solicitar uma reunião de emergência. Encaminhei tudo para o meu advogado com uma instrução. Trate disso de forma limpa, sem ações ilegais. Apenas recupere o meu investimento. O meu contabilista ligou às 14 horas. A conta do restaurante tem 60 mil dólares de depósitos de outros investidores, pequenos, principalmente amigos da família. Devo ficar com eles? Perguntei ao meu contabilista. Sim, eles não me humilharam. Recupere apenas a minha parte. Considere feito. Ryan apareceu às 16 horas com café e comida chinesa para levar. Você está a explodir nas redes sociais locais, disse ele, abrindo recipientes na minha cozinha. Fantástico. Metade das pessoas acha que você é um idiota vingativo. A outra metade acha que você é uma lenda. Para que conste, estou firmemente no campo das lendas. É bom saber. Ele pegou o telemóvel e mostrou-me uma publicação da mãe dela. Estou de coração partido ao ver o sonho da minha filha ser destruído por um homem cruel que não aceita ser abandonado. Preciso de orações. Devolvi o telemóvel. Deixe-os dizer o que quiserem. Você não vai se defender. Por que eu faria isso? Todos que importam sabem o que aconteceu. O que os outros pensam é irrelevante. Eu sorri porque eu cansei. 18 meses financiando alguém que me tratava como uma temporária. Não estou com raiva, só cansei. O meu telefone tocou novamente. O número dela. De acordo com os meus registros, esta era a 95 da chamada. Não falaste com ela nenhuma vez? Perguntou Ryan. Nenhuma vez. Ela vai aparecer aqui eventualmente. Troquei as fechaduras esta manhã. Ela já não tem chave. Quando tiveste tempo para fazer isso, liguei para o serralheiro a Seisburg. Ele chegou às 7 horas. Ryan riu. És assustador quando és eficiente. Comemos em silêncio por um minuto. Então ele disse, posso perguntar uma coisa? Claro. Tu esperavas por isso? Ryan perguntou, largando os pauzinhos. Eu larguei os meus. O divórcio, talvez. Ela estava distante há meses, sempre ao telefone. Imaginei que algo estava a acontecer. Então, por que o grande investimento, se você sabia? Porque eu queria estar errado. Queria acreditar que ela se lembraria do motivo pelo qual nos casamos. Queria pensar que apoiá-la consertaria o que quer que estivesse quebrado entre nós. E ela chamou isso de período de teste. Ryan balançou a cabeça. Eu sabia que ela era egocêntrica. Não sabia que ela era tão cruel. O meu advogado enviou uma mensagem. Todos os fundos estarão de volta à sua conta amanhã à tarde. Retirada limpa. Sem questões legais. Mostrei a mensagem ao Ryan. Foi rápido, disse ele. É o que acontece quando se documenta tudo. Tenho todos os recibos, todas as transferências, todos os contratos. Não era o nosso dinheiro, era meu. O que ela vai fazer agora? Não é problema meu. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem dela.
Estás a cometer um grande erro. Podemos resolver isto. Liga-me. Apaguei sem responder. Quantas mensagens são essas? Perguntou Ryan. Parei de contar depois de 50. Ele ergueu a sua chávena de café para o fim do período experimental. Toquei a minha caneca na dele para parcerias reais, onde quer que elas estejam. Um carro parou em frente ao carro dela. Quer que eu fique? Perguntou Ryan. Não, eu posso lidar com isso. Ela saiu do carro e dirigiu-se para uma porta. Era hora de esclarecer algumas coisas. Ryan saiu pela porta dos fundos. Eu a observei subir a calçada, ensaiando o discurso que havia preparado. Ela bateu. Esperei 10 segundos antes de abrir a porta. Precisamos conversar, disse ela. Não, não precisamos. Você não pode simplesmente destruir tudo o que construí. Eu não construí nada. Eu financiei com o meu dinheiro e agora estou recuperando. Ela passou por mim e entrou na casa. Eu não a impedi. Apenas fechei a porta. 4 anos de casamento e é assim que me tratas. Ela virou-se com fogo nos olhos. 4 anos de casamento e chamaste-me de período de experiência na frente de todos que conhecemos. Então, sim, é assim que trato as pessoas que me humilham. Foi uma piada estúpida que saiu errada. Tinhas os papéis do divórcio prontos. Isso não foi uma piada. Ela hesitou. Eu estava zangado. Tens estado distante. Nunca apoiaste a minha visão. Dei-te 4,3 milhões de dólares. Dinheiro não é apoio. Não pude deixar de rir. Estás na minha casa zangada porque já não financio o teu negócio e dizes-me que dinheiro não é apoio. Estás a ouvir o que dizes? Percebes o que quero dizer? Apoio emocional. Estar presente. Ela levantou-se e caminhou até a janela. A outra pessoa. Finalmente a verdade. Eu imaginei. Ela se virou surpresa. Tu sabias, suspeita. Tu não passas de esposa amorosa a me chamar de período de experiência da noite para o dia. Então, quem é? Um dos sócios-chefes de cozinha. O chefe Marcus Sterling, é claro. Aquele sobre quem ela vinha delirando há meses. Aquele que era tão visionário e entendia seus objetivos. Ele sabe que tu acabaste de destruir o restaurante? Ele acha que podemos encontrar outros investidores? Boa sorte. As notícias correm rápido no meio dos restaurantes. Ninguém se atreve a tocar num restaurante cujo principal investidor saiu dramaticamente. Estás a gostar disto? Estou apenas a observar as consequências a desenrolarem-se. O telemóvel dela tocou novamente. Desta vez, ela atendeu. Tô? Sim, eu... Não, não tenho financiamento alternativo. Estou a trabalhar nisso. Isso não é justo. Tínhamos um contrato. Ela desligou. O senhorio cancelou o contrato de arrendamento. Disse que, sem prova de financiamento, não podiam manter o espaço. Faz sentido. Não te importas nada. Importo-me por ter sido humilhada. Importo-me por teres pensado que podias usar-me e descartar-me. Importo-me por estares agora a lidar com as consequências naturais de tratar as pessoas como recursos descartáveis. Cometi um erro. Tu cometeste vários. O maior foi pensar que eu aceitaria ser chamada de período experimental e continuaria a passar cheques. Ela pegou o telemóvel e mostrou-me algo. Olha para isto, era uma conversa por mensagem. O chefe Marcus Sterling a dizer-lhe que estava a sair da parceria. Risco demasiado grande. Publicidade negativa demais. Ele foi-se embora, sussurrou ela. O restaurante acabou. Os meus pais reorganizaram a casa para nada. E tu ficas aí parado como se nada disso importasse. Não importa para mim, não mais. Como pode ser tão frio? Estou completamente acabada. Ela tentou uma tática diferente, uma voz mais suave. Tivemos bons anos. Lembras-te de quando nos conhecemos? Quando ficamos acordados a noite toda a falar sobre o futuro? Eu lembro-me. Também me lembro de tu me entregares os papéis do divórcio na frente de uma multidão ontem à noite. As memórias recentes tendem a ser mais vívidas. Se eu pedir desculpa, para. O que quer que estejas prestes a dizer, para. Um pedido de desculpas não vai devolver 4,3 milhões de dólares. Não apagará a humilhação pública e, certamente, não me fará ter interesse em continuar a financiar a tua vida. O Ryan tinha razão. Eu era assustador quando era eficiente. Ela saiu 10 minutos depois. Não conseguiu o que veio buscar. O meu advogado ligou naquela noite. Os fundos foram transferidos. Estás livre? Ótimo. Mais uma coisa. Ela contratou um representante, um advogado chamado Simmons. Ele é agressivo, mas não particularmente inteligente. Isto vai ser divertido.
Mantenha-me informado. Desliguei e abri o meu portátil. Era hora de descobrir o que viria a seguir. Primeiro, alterar todas as palavras-passe que ela pudesse ter ligadas à minha vida. 3 dias depois, os pais dela apareceram no meu escritório. A segurança ligou antes de deixá-los subir. 2 pessoas alegando ser da família. Devo mandá-los embora? Não, mande-os subir. Isso deve ser interessante. Eles entraram no meu escritório parecendo devastados. A mãe dela estava a chorar. O pai parecia não dormir há uma semana. Por favor, começou a mãe dela. Apenas ouve. Indiquei as cadeiras em frente à minha secretária. Eles sentaram-se. Perdemos a nossa casa. O pai dela disse que a nova hipoteca dependia do sucesso do restaurante. Quando souberam que o financiamento tinha sido retirado, o banco exigiu o pagamento do empréstimo. Temos 30 dias para conseguir $50.000, ou eles ficam com a casa. Lamento ouvir isso. Lamenta mesmo? A voz da mãe dela quebrou. A nossa filha cometeu um erro terrível e estúpido. Mas somos nós que estamos a perder tudo. Vocês decidiram hipotecar a vossa casa com base no plano de negócios dela. Essa foi a vossa decisão. Nós confiamos nela. Eu também. Eu era o marido dela. Eu confiava nela. Veja no que isso deu. O pai dela inclinou-se para a frente. O que quer? Um pedido de desculpas? Humilhação pública em troca? Diga o que quiser. Faremos com que ela faça o que precisarem. Apenas ajudem-nos a salvar a casa. Não quero nada dela e não lhe darei o dinheiro. São questões separadas. Então vamos perder a nossa casa. Estamos na casa dos 60 anos. Não podemos recomeçar. Peguei no meu talão de cheques, preenchi um cheque de $50.000 e empurrei-o pela mesa. Eles ficaram a olhar para ele. Isto é um empréstimo, eu disse. Para vocês, não para ela. Paguem-me quando puderem. Sem juros, sem prazo, apenas quando puderem. A mãe dela pegou o cheque com a mão trêmula. Por que fariam isso? Porque vocês não me humilharam. Não me chamaram de período de experiência. Tomaram uma decisão financeira com base nas informações que tinham. Não é culpa de vocês. O pai dela olhou para mim. Ela realmente estragou tudo, não foi? Estragou tudo mesmo. Eles foram embora com o cheque. Eu sabia que provavelmente nunca mais veria o dinheiro. Não importava. Eles eram boas pessoas presas na confusão de outra pessoa. Naquela tarde, o advogado dela enviou uma carta. 10 páginas de ameaças legais. O meu advogado ligou rindo. É a pior carta de exigência que já vi em 15 anos. Ele está a ameaçar processar por interferência comercial intencional e danos emocionais. Nenhum dos dois se aplica. Como quer responder? Vou enviar-lhe uma explicação fundamental sobre por que ela está errado. Isso deve calá-lo. Senão, vamos enterrá-lo em papelada. 2 horas depois, ela publicou um longo artigo emocional nas redes sociais sobre traição, sobre homens que punem mulheres que buscam independência, sobre um ex-marido vingativo que destrói sonhos. Os comentários surgiram, metade a apoiando, metade criticando-a. Aparentemente, alguém gravou o seu discurso no evento e publicou. O comentário sobre o marido em período de experiência estava a viralizar. Ryan enviou uma mensagem. Ela está a ser destruída nos comentários. As pessoas não estão a acreditar na sua história de vítima. Não estou surpreendido. Um homem escreveu: imagine chamar o seu marido em período de experiência e depois fingir estar chocada quando ele deixa de pagar pela sua vida. Recebi 3.000 curtidas. A internet é eficiente às vezes. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Aqui é o chefe Marcus Sterling. Acho que devemos conversar. Interessante. Sobre o quê? Sua esposa. Ex-esposa. Desculpe. Ela me disse que você retirou os fundos por rancor. Mas eu tenho lido as redes sociais. Assista ao vídeo. Não foi isso que aconteceu, pois não? Não, não foi isso que aconteceu. Ela disse que vocês já estavam separados, que o restaurante não tinha nada a ver com o casamento e que você era apenas um investidor instável. Ela mentiu. Silêncio do outro lado da linha. Então, terminei com ela esta manhã. Queria que soubesse que não me envolvo com mentirosas. Obrigado pela chamada. Mais uma coisa. Os outros chefes sócios e eu estávamos a discutir uma ação judicial contra ela. Ela deturpou a situação financeira. Alguns de nós fizemos depósitos com base nas garantias dela. Queremos esse dinheiro de volta. Fale com o seu advogado. Não estou envolvido nisso. Ele desligou. Chegou a noite. Enquanto eu preparava o jantar,
Alguém começou a bater na minha porta. Não era uma batida normal. Era uma batida forte. Olhei pela janela. Era o irmão dela, David, acho que era esse o nome dele. Ele parecia furioso. Abri a porta. Seu filho da mãe presunçoso, disse ele, empurrando-me para entrar. Saia! Humilhou a minha irmã, destruiu o negócio dela, fez dela motivo de chacota na internet. Acha que isso está bem? Acho que entregar-me os papéis do divórcio e chamar-me de período de experiência na frente de 100 pessoas foi o que começou tudo isto. Todo o resto são apenas consequências. Ela cometeu um erro, então que viva com ele, tal como eu estou a viver com a humilhação pública. Estás a esconder-te atrás do dinheiro. És um covarde que não consegue lidar com uma mulher forte. Eu ri. Mulheres fortes não precisam de insultar os seus parceiros para se sentirem poderosas. Mulheres fortes não pedem aos pais para hipotecar a casa para financiar uma fantasia. A tua irmã não é forte. Ela é imprudente. Ele aproximou-se. Repete isso. Sai da minha casa agora mesmo. Faz-me tentar. Peguei no meu telemóvel e liguei. Coloquei no altifalante. 112. Qual é a sua emergência? Tenho alguém na minha casa que se recusa a sair. Preciso de um agente da polícia. Os olhos do David arregalaram-se. Vais chamar a polícia? Sim, porque estás a invadir a minha propriedade e a ameaçar-me. A escolha é tua. Sai agora ou explica isto ao agente. Ele saiu. O operador perguntou se eu estava segura. Confirmei e desliguei. A minha advogada enviou uma mensagem. O advogado dela quer uma reunião, discussão de acordo. Devo aceitar? Claro. Deve ser muito divertido. Isso estava longe de terminar, mas eu tinha paciência e todas as cartas na mão. A reunião de acordo estava marcada para sexta-feira. Ela nunca aconteceu. Por volta das 21 horas de quinta-feira, alguém bateu à minha porta. Suave, hesitante, não agressivo como o irmão dela. Não desesperado como ela. Verifiquei a janela. Uma jovem mulher com cerca de 20 anos. Levei um segundo para reconhecê-la. Emily, a irmã mais nova, a mais calada nos jantares em família, a que realmente me perguntou sobre o meu trabalho em vez de apenas falar sobre si mesma. Abri a porta. Sei que provavelmente não quer ver ninguém da família, disse ela, mas preciso de lhe dizer uma coisa. Algo que mais ninguém lhe dirá. Deixei-a entrar. Café, água. Água está bom. Entreguei-lhe um copo. Sentamo-nos na sala de estar. Não estou aqui para defendê-la, disse a Emily. Estou aqui porque você merece saber a verdade. Toda a verdade. Continue. Ela respirou fundo. Os meus pais não se limitaram a reorganizar a casa. Esvaziaram as suas contas de reforma. 58 mil dólares no total. Disseram a todos que eram 50 mil porque tinham vergonha. O meu estômago apertou. Por que estás a contar-me isso? Porque ela sabia. Ela sabia que eles estavam a arriscar tudo. Ela disse-lhes que era dinheiro garantido. Disse que tu a amavas demais para desistir. Que ela te controlava completamente. Controlava. Palavras dela, não minhas. Emily olhou para as mãos. Há mais, o chefe Marcus Sterling. Eles estão envolvidos há 7 meses, desde que o planeamento do restaurante começou. Ele ajudou-a com o layout, escolheu o equipamento. Ela disse-me que ele era o seu verdadeiro futuro e que tu estavas apenas a financiar a transição. 7 meses enquanto eu passava cheques e acreditava que estávamos a construir algo juntos. Os papéis do divórcio, continuou Emily. Ela tinha-os prontos há 3 semanas. Mostrou-nos e perguntou se eu achava que era o momento certo. Eu disse-lhe que ela era cruel. Ela disse que eu não entendia de negócios. Negócios? Era assim que ela via as coisas. Tu eras um acordo comercial. Ela conseguiu o que precisava. Era hora de mudar para algo melhor. Levantei-me, caminhei até a janela, processando tudo. Por que estás a contar-me isso? Perguntei novamente. Porque ela planeia mentir no acordo. Alegar que prometeste o dinheiro como um presente, não como um investimento. Alegar que eras abusivo e controlador. Alegar que ela temia pela sua segurança. Virei-me. O quê? O advogado dela sugeriu isso. Disse que, se ela conseguisse provar abuso emocional, poderia obter um acordo melhor. Ela vai dizer que a isolaste dos amigos, controlaste as suas finanças e a fizeste sentir-se presa. Isso é uma invenção total. Eu sei. Eu estava lá. Eu vi como a trataste.
Tu a apoiavas, talvez até demais. Ela vai mentir sob juramento. Por que estás a arriscar a tua relação com a tua família para me contar isso? Emily olhou-me nos olhos. Porque estou cansada de vê-la destruir pessoas e depois alegar vitimização. Ela fez isso com o ex-namorado também. Circunstâncias diferentes, mas o mesmo padrão. Usá-los, descartá-los, bancar a vítima quando as consequências acontecem. Os teus pais sabem deste plano? Não. Eles acham que ela cometeu um erro, mas com boas intenções. Eles não têm ideia de como isso é calculado. Se eu contar a eles, não vão acreditar em mim. Ela sempre foi a filha favorita. Se eu contar que tu me avisaste, vais perdê-los. Talvez. Ou talvez eles finalmente vejam quem ela realmente é. De qualquer forma, alguém precisa contar a verdade. Ficamos em silêncio por um minuto. Os sócios do restaurante estão a processá-la, eu disse. Sabias? Ouvi dizer que ela está em pânico. O espaço do restaurante se foi. O chefe Marcus Sterling não quer falar com ela. A reputação dela no mundo da culinária está arruinada. Tudo está a desmoronar e ela está a tentar colocar a culpa em mim. Esse é o jeito dela. Nunca assumir responsabilidade. Emily se levantou. Eu preciso ir. Só queria que soubesses o que estava por vir. Documenta tudo. Guarda todas as mensagens, todos os e-mails, todas as testemunhas que viram como a trataste, porque ela vai tentar destruir-te na reunião de acordo. Acompanhei-a até a porta. Muito obrigado. Lamento que ela tenha feito isto contigo. És melhor do que ela merece. Depois de ela sair, liguei ao meu advogado. Não importava que fosse meia-noite. Temos um problema, disse eu, explicando tudo o que a Emily me contou. Ficou tudo em silêncio durante muito tempo. Tudo bem, mudança de planos. Não vamos fazer uma reunião de acordo. Vamos para o depoimento. Quero-a sob juramento. Quero todas as mentiras documentadas e então vamos enterrá-la. Com que rapidez podemos agir? A audiência de divórcio é daqui a 6 semanas. Estaremos prontos. Desliguei e olhei para o meu telemóvel. Ryan enviou uma mensagem. Está tudo bem? A melhorar. Acabei de descobrir a profundidade disso. Ryan, precisas que eu vá aí? Eu? Não, estou bem. Só a planear. Peguei no meu portátil e comecei a organizar todos os documentos, todas as mensagens, todos os e-mails dos últimos 2 anos, todas as testemunhas que viram como eu a tratava, todas as provas que demonstravam que eu a apoiava, não a controlava. Ela queria fazer-se de vítima, mas eu tinha a verdade. Em 6 semanas, todos saberiam disso. A audiência de divórcio estava marcada para as 10 horas de uma terça-feira. Cheguei 15 minutos antes com o meu advogado e 3 caixas de documentos. Ela entrou com o seu advogado, Simmons, e os seus pais. Quando me viu, ficou pálida. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos, chamada Harrison, do tipo pragmática. Ela olhou para ambas as partes e disse: analisei os documentos. Isto deve ser simples, exceto pelas alegações de abuso financeiro e comportamento controlador. Senhora Davis, a senhora alega que o seu marido a isolou e controlou o seu acesso ao dinheiro. Sim, meritíssima, disse ela. Ele me tornou completamente dependente dele. A juíza Harrison olhou para a resposta do meu advogado. O senhor levantou-se. Temos documentação que prova exatamente o contrário, meritíssima. Extratos bancários que comprovam o seu acesso total às contas conjuntas. Mensagens de texto que mostram que ela tomava decisões financeiras independentes. Depoimentos de testemunhas, amigos, familiares e colegas que confirmam que ela tinha total autonomia. Gostaria de ver isso. O meu advogado abriu a primeira caixa retirando pastas organizadas. Extratos bancários que mostram os seus gastos livres durante 4 anos. Contas de cartão de crédito em nome dela que eu paguei sem questionar. Conversas por mensagem de texto em que ela me dizia que estava a comprar coisas e eu dizia que tudo bem. E-mails sobre viagens que ela planeava com amigos usando o nosso dinheiro. O juiz Harrison analisou tudo. 20 minutos de silêncio, exceto pelo barulho dos papéis. Senhora Davis, estes extratos mostram que gastou $43 mil em despesas pessoais no ano passado. Férias, compras, tratamentos de spa, tudo sem restrições. Ele fez me sentir culpada por isso. Ela disse, ele alguma vez recusou uma compra? Não. Ele alguma vez exigiu que pedisse permissão? Não explicitamente, mas era essa a dinâmica. Por favor, responda sim ou não. Ele alguma vez impediu-a de aceder ao dinheiro? Não. O juiz Harrison pousou os papéis.
Não vejo nenhuma evidência de abuso financeiro. Vejo uma mulher que tinha total liberdade financeira agora, alegando vitimização para melhorar a sua posição no acordo. Não aprecio isso no meu tribunal. O advogado dela interrompeu. Meritíssimo, há também a questão do investimento no negócio. Ele destruiu o restaurante dela por despeito. Eu analisei isso também. O juiz Harrison interrompeu. O restaurante foi financiado inteiramente com fundos pessoais do Sr. Davis, não com fundos conjugais. Não foi um investimento conjunto. A minha cliente tem todo o direito legal de o retirar. Mas o momento foi depois de ela o ter humilhado publicamente e lhe ter entregue os papéis do divórcio num evento de negócios. Eu vi o vídeo. Francamente, estou surpreendido por ele não ter retirado o financiamento naquela mesma noite. O meu advogado apresentou mais provas. O caso com o chefe Marcus Sterling, as mensagens de texto entre ela e os amigos a chamarem-me de substituto e solução temporária. As mensagens em que ela se gabava de me ter desvendado e de saber que eu nunca iria realmente embora. Quando estas foram lidas em voz alta, a mãe dela suspirou. O pai dela enterrou a cabeça nas mãos. O juiz Harrison parecia enojado. Senhora Davis, disse ao seu marido que estava a ter um caso enquanto ele financiava o seu negócio? Não era um caso. Estávamos separados. De acordo com os seus próprios documentos, vocês estavam casados e a viver juntos até a noite do evento no restaurante. Isso foi há 3 semanas. Quando começou esse relacionamento com o chefe Sterling? Silêncio novamente. Senhora Davis, eu fiz uma pergunta. Há 7 meses, ela sussurrou. Então, sim, você estava a ter um caso enquanto o seu marido investia milhões no seu restaurante. E você planeava contar a ele. Eu ia esperar até depois do restaurante abrir e o dinheiro dele estar garantido. Mais silêncio. O juiz Harrison fechou os arquivos. Aqui está a minha decisão. Este casamento está dissolvido. Os bens serão divididos da seguinte forma. A casa pré-nupcial permanece como propriedade exclusiva do Sr. Davis. Os 4,3 milhões de dólares investidos no restaurante eram dinheiro pessoal, não um bem conjugal, e não estão sujeitos à divisão. As poupanças conjuntas serão divididas igualmente. As dívidas conjuntas serão divididas igualmente. Dada a curta duração do casamento e a empregabilidade da Sra. Davis como médica, não será concedida pensão alimentícia. O advogado dela levantou-se. Meritíssimo, isso deixa a minha cliente com muito pouco. A sua cliente ficou com muito pouco quando cometeu adultério, humilhou publicamente o marido e depois tentou cometer perjúrio no meu tribunal. Ela tem sorte de eu ser tão generoso. A sessão está encerrada. O martelo bateu. Fora do tribunal, os pais dela aproximaram-se de mim. O pai dela entregou-me um envelope. O que é isto? O primeiro pagamento do empréstimo, $2.000. É tudo o que podemos pagar agora, mas enviaremos mais todos os meses. Não precisam fazer isso. Sim, precisamos. Ajudou-nos quando não tinha motivos para isso. Vamos reembolsá-lo. A mãe dela tocou no meu braço. Lamento muito por tudo isto. Nós ensinamos-lhe a ser melhor do que isto. Não sei o que aconteceu. Ela é quem é, respondi. Às vezes, as pessoas são simplesmente quem são. Eles afastaram-se. Ela ficou sozinha junto ao carro, a olhar para mim. Sem rebeldia, sem arrogância, apenas alguém que finalmente compreendeu que as consequências eram permanentes. Não me regozijei, não me aproximei dela, apenas entrei no meu carro e fui para casa. 3 meses depois, soube através do Ryan que ela tinha encontrado um emprego num restaurante a 2 estados de distância. Um novo começo, aparentemente. Os sócios do restaurante resolveram o processo judicial. Ela pagou os depósitos usando uma herança da avó. Marcus Sterling ficou noivo de outra pessoa. O espaço do restaurante transformou-se num estúdio de yoga. Os pais dela me pagaram os $50.000 inteiros em 18 meses. Insistiram em acrescentar $1.000 como juros, mesmo eu tendo dito para não fazerem isso. Emily e eu tomávamos café juntos de vez em quando. Ela estava certa. A família dela a isolou por um tempo, mas eventualmente os pais dela mudaram de ideia e começaram a perceber os padrões que haviam ignorado por anos. Quanto a mim, namorei um pouco, concentrei-me no trabalho e comprei um cão. Coisas normais. Nenhuma transformação dramática, nenhuma vingança, apenas a vida seguindo em frente. 6 meses depois, quando eu pensava que tudo tinha se acalmado, um novo problema surgiu. Era uma tarde de sexta-feira, e eu estava a verificar o andamento de um novo projeto em um canteiro de obras quando meu telefone tocou.
Um número desconhecido. Senhor Davis, aqui é o agente especial Johnson, do Departamento Federal de Investigação, escritório de Boston. Precisamos falar com o senhor sobre algo relacionado à Victoria. Parei o que estava a fazer. O que é? Uma investigação envolvendo fraude fiscal e fraude a investidores. Estaria disponível para vir esta tarde? Com certeza. 2 horas depois, eu estava sentado num escritório do FBI, em frente a 2 agentes. O agente especial Johnson abriu uma pasta grossa. Descobrimos algumas irregularidades relacionadas ao projeto do restaurante da sua ex-mulher. Estamos a investigá-la por possível fraude fiscal e fraude a investidores. Recostei-me na cadeira. O que mais ela fez? Com base na nossa investigação, Victoria solicitou fundos para a abertura do seu restaurante a pelo menos 12 investidores diferentes nos últimos 2 anos. Todos foram informados de que eram os principais investidores. O meu estômago revirou. Quanto no total? Confirmamos os 980 mil dólares até agora, mas acreditamos que haja mais. Então, além dos meus os 4,3 milhões, ela defraudou quase os 1 milhão elas de outras pessoas, ao que parece. Pior ainda, ela listou o seu investimento em suas declarações fiscais como um empréstimo comercial, reivindicando pagamentos de juros, mas nunca relatando esses pagamentos fictícios ao IRS. Isso constitui fraude fiscal. A agente Williams olhou para mim. Ela também disse a vários investidores que o projeto tinha um compromisso de aquisição de um grande grupo de restaurantes, uma invenção completa. Balancei a cabeça. Então, o meu divórcio foi apenas a ponta do iceberg. O agente especial Johnson assentiu. Precisamos da sua cooperação. Tem alguma documentação que comprove a deturpação da natureza do investimento por parte dela? Tenho tudo. Todos os e-mails, todas as mensagens de texto, documentação de todas as conversas. Isso será extremamente útil. Prevemos apresentar acusações formais contra ela na próxima semana. Saí do escritório do FBI com uma estranha sensação de satisfação. Não por ela estar a enfrentar mais problemas, mas porque a verdade estava finalmente a vir à tona. O Ryan veio beber cerveja naquela noite. O FBI? A sério? A sério. Ela defraudou quase 1 milhão de dólares de outros investidores. Ryan abanou a cabeça. O que é que ela pensava que estava a fazer? Pensava que era mais esperta do que a lei. Pensava que poderia escapar impune. Como é que te sentes? Aliviado. Agora sei por que é que ela tinha tanta certeza de que eu não iria retirar o dinheiro. Ela precisava do meu dinheiro para pagar aos outros investidores, ou todo o esquema seria desvendado. Então, a tua retirada fez com que todo o esquema fraudulento dela desmoronasse. Parece que sim. Ryan ergueu a sua cerveja em homenagem à justiça, à verdade. Uma semana depois, depois foi divulgada a notícia de que Victoria havia sido indiciada por um grande júri federal por acusações que incluíam fraude postal, fraude eletrônica e fraude fiscal. As emissoras de notícias locais até fizeram reportagens especiais. O meu telefone começou a tocar sem parar novamente, mas desta vez eram repórteres. Recusei todas as entrevistas. Isso não era mais sobre mim. Mas o advogado de Victoria, Simmons, aparentemente achava que era sobre ele. Ele ligou para o meu advogado solicitando uma reunião. "O que ele quer?" perguntei. "Um acordo judicial. A sua cliente está disposta a se declarar culpada por acusações menores, mas precisa do seu apoio para a redução da pena." "O meu apoio. O seu testemunho no caso federal pode determinar se ela receberá anos ou meses. Diga a ele para ir para o inferno. Ela defraudou uma dúzia de pessoas, incluindo a mim. Ela receberá o que merece, entendido." Mas Simmons não desistiu. No dia seguinte, ele apareceu sem avisar no meu canteiro de obras. "Senhor Davis, precisamos de conversar." "Não, não precisamos. A minha cliente cometeu erros, mas ela não é uma criminosa. Ela é apenas uma mulher que sonhou grande demais. Ela defraudou investidores em quase 1 milhão, mentiu para o IRS e tentou cometer perjúrio no tribunal. Ela é absolutamente uma criminosa. Se estiver disposto a falar em seu nome na audiência de sentença, podemos combinar alguma compensação." Parei o que estava a fazer e olhei para ele. "Acabou de tentar subornar-me? Estou apenas a sugerir que saia. Saia agora ou chamo a segurança." Ele fugiu.
Liguei imediatamente para o FBI e denunciei a tentativa de suborno. O agente especial Johnson pareceu muito interessado. Alguns dias depois, o meu advogado ligou para me dizer que o advogado Simmons havia se retirado do caso de Victoria, alegando uma investigação por obstrução da justiça. A sua carreira jurídica estava essencialmente acabada. Enquanto isso, outras vítimas de Victoria começaram a entrar em contato comigo. Elas formaram um grupo de vítimas em busca de indenização civil. Uma delas era um professor aposentado chamado Robert Chen, que havia investido todas as suas economias no valor de os 20 mil reais. Ela me disse que era um retorno garantido, disse ele ao telefone. Dizia que o restaurante tinha reservas esgotadas com um ano de antecedência. Tudo mentiras. Outra era uma mãe solteira, Sarah Johnson, que investiu 15 mil dólares, dinheiro que estava a poupar para a educação universitária da filha. Fui tão tola, chorou ela. Mas ela parecia tão confiante, tão profissional. Ouvi as histórias e a minha raiva aumentou. Não por mim, mas por estas pessoas que foram verdadeiramente prejudicadas. Eu tinha recursos para suportar a perda de 4,3 milhões. Eles não. Tomei uma decisão. Liguei para o meu advogado. Quero criar um fundo para ajudar as vítimas do caso de fraude da Vitória. Quanto? 500 mil dólares para começar. Tenha certeza? Isso não é da sua responsabilidade. Eu sei, mas é a coisa certa a fazer. O Fundo de Ajuda às Vítimas Davis foi criado em 2 semanas. Ajudamos 11 famílias a recuperar uma parte das suas perdas. Não tudo, mas o suficiente para lhes permitir um novo começo. Os meios de comunicação noticiaram o fundo. De repente, eu já não era o ex-marido vingativo. Era o empresário generoso que ajudava as vítimas de fraude. Mas a verdadeira satisfação veio da chamada de Robert Chen. Sr. Davis, não sei como lhe agradecer. Este dinheiro significa que não tenho de vender a minha casa. Não precisa de me agradecer, Sr. Chen. Fomos todos vítimas dela. Devemos ajudar-nos uns aos outros. O julgamento de Victoria começou 6 meses depois. Fui chamado a testemunhar, detalhando como ela me apresentou de forma enganosa a natureza do investimento, como ela escondeu negociações com outros investidores e como ela planeava anunciar o divórcio assim que os fundos fossem bloqueados. Ela sentou-se à mesa da defesa, não mais a mulher confiante da inauguração do restaurante. Ela parecia abatida, assustada e completamente derrotada. Ela nem sequer olhou para mim enquanto eu testemunhava. O promotor perguntou-me: na sua opinião, a Ré mostrou algum remorso? Nenhum. Até o momento da sua prisão, ela ainda tentava transferir a culpa para outros. Mesmo antes da investigação federal, ela tentou mentir e cometer perjúrio no nosso processo de divórcio. Ela alguma vez tentou devolver algum dos fundos defraudados? Nem um cêntimo. Na verdade, ela usou uma herança da avó para reembolsar alguns dos depósitos do sócio-chefe principal. Mas para as verdadeiras vítimas, os investidores comuns, ela não fez nada. O julgamento durou 3 semanas. As provas eram esmagadoras. 12 vítimas testemunharam. Peritos do IRS detalharam a fraude fiscal. E contabilistas do FBI seguiram o rastro do dinheiro. A defesa de Victoria foi que ela era apenas uma mulher que sonhava alto demais, confusa com acordos comerciais complexos. O júri não acreditou. Culpada por fraude postal. Culpada por fraude eletrônica. Culpada por fraude fiscal. Ela foi condenada a 3 anos de prisão federal, mais 2 anos de liberdade condicional. Foi condenada a pagar os 980 mil dólares em restituição às vítimas, além de multas e juros. Os pais dela imploraram por misericórdia na audiência de sentença. Partiu meu coração vê-los defendendo a filha. Eram boas pessoas presas numa situação terrível. A juíza era uma mulher severa na casa dos 50 anos chamada Patterson. Menina Davis, você abusou da confiança das pessoas. Enganou professores reformados, mães solteiras e famílias trabalhadoras. Roubou não só o dinheiro delas, mas também a esperança nos seus sonhos. Este comportamento é imperdoável. Victoria finalmente falou com a voz trêmula. Meritíssima, nunca tive a intenção de magoar ninguém. Eu só queria que o meu restaurante fosse bem-sucedido. A juíza Patterson interrompeu-a. Menina Davis, você orquestrou um esquema de fraude sofisticado que durou mais de 2 anos. Você mentiu. Você enganou. E quando o seu esquema foi descoberto,
Você tentou mentir no tribunal. Isso não é querer que um restaurante seja bem-sucedido. Isso é ganância e engano. Ela foi levada sob custódia imediatamente. Ao sair do tribunal, Emily estava à espera nos degraus. Obrigada, disse ela pelo fundo, por garantir que a verdade viesse à tona. Não precisa de me agradecer. Foi você quem arriscou tudo para me contar a verdade. Ela abanou a cabeça. Eu apenas lhe contei o que ela planeava fazer. Foi você quem garantiu que a justiça fosse feita, não apenas para si, mas para todas as vítimas. Apertamos as mãos. Como está a sua família? Eles finalmente entenderam. Vendo todas as provas, todas as vítimas, eles entenderam que não foi apenas um erro. Chanel emocional. Era um padrão, um modo de vida. O meu pai disse que deveria ter lhe dado ouvidos mais cedo. Isso me deu um pouco de paz. 6 meses depois, recebi uma carta da prisão federal. Era a letra de Victoria. Quase a joguei fora, mas a curiosidade falou mais alto. Para si. Sei que provavelmente não queres saber de mim, mas precisava de dizer alguma coisa. Aqui, onde não há ninguém para impressionar e ninguém para manipular, finalmente tenho tempo para pensar verdadeiramente em tudo o que fiz. Estavas certa sobre tudo. Tratei-te como um substituto. Planeei tudo. Até me convenci de que estava tudo bem, porque merecia sucesso e felicidade. Mas, ao ver aquelas vítimas no tribunal, percebi no que me tinha tornado. Não estou a escrever para pedir perdão. Sei que não o mereço. Estou a escrever para dizer que sinto muito e que entendo por que fizeste tudo o que fizeste. Protegeste-te e ajudaste as pessoas que eu magoei. Não vou entrar em contato contigo novamente. Só queria que soubesses que, no final, tu venceste. Victoria, li a carta 2 vezes e depois a guardei numa pasta, como um lembrete de que as consequências foram pagas. No dia seguinte, o Ryan veio ajudar-me na mudança. Eu tinha decidido vender aquela casa e comprar uma maior, acrescentando um escritório para gerir o fundo das vítimas. Vais mesmo manter isto como um projeto a longo prazo? Perguntou ele, carregando uma caixa. Por que não? É um melhor uso do meu tempo. O Ryan pousou a caixa e olhou para mim. Há um ano eu estava preocupado que tudo isto te deixasse amarga e cínica. E agora acho que és a única pessoa que realmente obteve todos os seus retornos. Eu sorri. Não perdi 4,3 milhões de dólares. Recuperei cada centavo. O que perdi foi a ilusão de que alguém me amava. Uma ilusão não vale 4,3 milhões de dólares. A verdade é muito mais valiosa e eu a obtive de graça. Obrigado por ouvir esta história cheia de emoções. Estamos curiosos para saber em que canto do mundo estás a assistir a este vídeo agora. Que horas são? Conta-nos nos comentários abaixo. Seja de manhã, à tarde ou à noite, desejamos-te um ótimo resto de dia. Se esta história tocou-te, não te esqueças de curtir, partilhar e subscrever o nosso canal para mais conteúdos incríveis. Esperamos ver-te novamente em outro